Olá, alunos do sexto ano. Vamos para a revisão dos conteúdos da primeira unidade de ciências. Na primeira unidade, nós vimos o conteúdo da estrutura da Terra. Nós vimos que a Terra ela é dividida em três camadas: a crosta terrestre, o manto e o núcleo. A crosta terrestre é aquela superfície mais externa, enquanto o manto é a intermediária e o núcleo é a mais interna. Ela vai aumentando de temperatura à medida que parte da crosta terrestre para o núcleo e ficando cada vez mais no estado líquido. Então, a crosta terrestre é a parte mais sólida e o núcleo é a mais líquida e mais quente. Existe uma teoria chamada de deriva continental. Nessa teoria, os cientistas dizem que os continentes eles eram todos juntos, chamados de Pangeia. Só que depois, pelo movimento das placas tectônicas, que são grandes placas rochosas que fazem parte da crosta terrestre, ela, ela começou a se movimentar e formou dois grandes continentes, como vocês podem ver na segunda figura. Esses continentes eram chamados de Laurásia e Gondwana. Só que depois essas placas elas continuaram a se movimentar, formando o mundo moderno com os continentes que nós temos hoje. Então, essas placas elas estão em constante movimento e até hoje elas se movimentam. Nesses movimentos, elas podem formar ou ocasionar os chamados terremotos. No nosso Brasil, nós não temos um índice de terremoto elevado, ou não é tão comum termos terremotos, porque, como vocês podem ver na imagem, nós estamos centralizados na placa sul-americana. Então, os países, as regiões que estão localizadas entre duas ou três ou mais placas tectônicas, nas bordas dessas placas, ocorre com muita facilidade terremotos, mas nas regiões que estão no meio de uma placa, como nós estamos na placa sul-americana, não ocorre com tanta frequência. Muito difícil de ocorrer. A deriva continental, ela foi confirmada porque, além de todos os continentes, eles formarem como se fosse um quebra-cabeça, como vocês podem ver na imagem. Ele também foi encontrado fósseis, que são vestígios de organismos vivos, não são vestígios apenas de animais, observe. São vestígios de organismos vivos. Eles foram encontrados em regiões diferentes. Essas regiões que hoje estão separadas pelo oceano. Então, percebe-se que antigamente, já que não tinha uma forma de locomoção, no qual esses animais que hoje já estão extintos pudessem se locomover de um continente para outro, afirma que um dia eles foram juntos, eles estavam juntos e houve a presença desse organismo nos dois continentes, como vocês podem ver na imagem. Então, com o movimento da placa, como eu já disse, forma os terremotos. Os terremotos são grandes abalos, certo? Sísmicos, que se forma grande onda de movimento e que ocasionam destruição. Então, o hipocentro é onde começa, de onde parte, onde há o atrito entre duas ou mais placas. Já o epicentro é o lugar onde vai se sentir na crosta terrestre o terremoto. Essa movimentação de placas tectônicas, as rochas, elas vão formar o nosso solo, certo? Então, nós temos lá uma rocha mãe, que ela é a crosta terrestre, e ela vai sendo degradada até formar a nossa superfície, que é rica em humus, em matéria orgânica. Então, nós temos vários horizontes, da rocha-mãe até o nosso horizonte O, que é formado pela matéria orgânica em decomposição. O solo, ele se diferencia por suas partículas. E então,
essa diferença no tamanho, na arrumação das partículas, pode formar um solo permeável ou um pouco permeável, muito permeável à água. Então, nós temos, por exemplo, aí o exemplo de uma areia, da argila e da terra preta. Então, nós temos um solo arenoso, argiloso e humoso. Nessa figura, ela está fazendo um experimento demonstrando para observar a permeabilidade da água. Então, a permeabilidade da água vai ser muito maior na areia, depois na terra preta e, por último, na argila, pela sua arrumação das partículas e também pelo tamanho das suas partículas. Então, na areia vai passar com muita facilidade, ao contrário da argila, que essa água talvez empoce e caia, passe lentamente. O nosso solo ele tem grandes utilidades. Ele é utilizado como moradia, ele é utilizado como para mineração, assim como também para a agricultura, certo? Mas para ter um solo muito bom para a agricultura, é preciso fazer alguns procedimentos agrícolas, como por exemplo, a aração, que é revolver o solo e devolver o ar nesse solo, irrigação, que é introduzir água, adubação, que é introduzir minerais nesse solo para ficar bom para o plantio, assim como drenagem, que é tirar a água que está presente em solos alagados. Então, bons estudos, vão se preparando cada dia mais.